Ok, olá, boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos para mais uma reflexão. Dessa vez nós recebemos novamente o nosso querido Roberto Saramago, que vai nos conduzir hoje sobre uma palestra, tenho certeza, muito profunda e enriquecedora sobre Paulo de Tarso, os poderes do espírito. Antes de passar a palavra para o Roberto, eu gostaria de convidar a todos para fazer uma oração comigo, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, agradecendo ao Pai pelo nosso livre-arbítrio, agradecendo ao Pai pela bênção da reencarnação, agradecendo aos nossos benfeitores que estão conosco, em especial os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que nos conduzem de mãos dadas em todos os momentos dessa nossa reencarnação, da nossa vida. Agradecendo a presença de todos os benfeitores, de todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui conosco fazendo essa reflexão. Nós pedimos, Pai, que os nossos benfeitores nos intuam, nos inspirem e que nós possamos aproveitar esse estudo para nos elevarmos um pouquinho mais no nosso próprio progresso e em nosso próprio interesse e benefício. Graças a Deus. Então, Roberto, seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo. Agora o Roberto está disfarçado ali com a barba e o bigode. E eu não sei, Roberto, como é que você gostaria de conduzir essa reflexão hoje. Você gostaria de ser interrompido se houver algum comentário? Você prefere que as respostas sejam feitas no final? Como é que você quer fazer? Não me importo. Pode deixar o microfone aberto, se você quiser, para que as pessoas perguntem. Não tem problema nenhum, não. Ou se você ler alguma pergunta no chat, pode fazer também. Porque como eu falo de temas bastante diferentes, vamos dizer assim, às vezes a pessoa tem a dúvida na hora, é melhor fazer na hora, não tem problema não. Tá bom, então. Então, vamos, pessoal, teve dúvida, pergunta na hora, que o Roberto já ataca e não fica a dúvida para o final. Eu só não estou lendo o chat, eu te peço que você, se você vê alguma pergunta, você me faça, por favor. A Dani vê no Facebook, se tiver alguma pergunta lá, e eu vejo aqui no chat do Zoom, pode deixar. Então, Roberto, a palavra é sua. Deixa eu compartilhar. Estão vendo minha tela? Ótimo. Bom, primeiro, o Alexandre agradeceu, eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço o convite de vocês, agradeço a espiritualidade que trabalhou conosco nesse trabalho aqui, e a falange de Paulo de Tarso, né? Que sempre que nós vamos falar dele, tem uma turma de amigos aí que se juntam e estão sempre junto conosco. E é Jesus, vamos falar bastante dele aqui também, agradecer a presença dele, que possamos falar em nome dele de uma forma muito clara, muito eficiente, tá? E falar sobre Paulo é sempre um desafio, né? Não só pela caminhada dele, não só pelo trajeto dele, mas pela vida que ele vivia, né? Paulo, ele era a exemplificação viva do que ele acreditava, seja quando ele vivia o judaísmo, ou seja quando ele se converteu ao cristianismo, ele era aquilo, né? Ele não tinha hipocrisia, não tinha demagogia, ele vivia, aquela era a vida dele, as palavras dele eram o que ele realmente fazia. Então, isso traz para nós a responsabilidade de o que está sendo dito aqui, de estar sendo vivido também, né? De seguir não só o que ele falava, mas de fazer o que nós estamos falando. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E o livro Paulo Estevão, né? Que eu confesso que eu sou duas pessoas, uma antes e uma depois de conhecer esse livro. Agradeço a querida Dani por ter me apresentado o livro. E é um livro que fez muita diferença, fez e faz muita diferença na minha vida. Essa exposição aqui, ela já foi feita há uns 2 anos atrás no Fraternity. Eu acho que, inclusive, o Altino estava presente nela. E ela, como ela chama Os Poderes do Espírito, né? É um app que a gente tem que instalar, uma atualização do app que a gente faz na gente, para trabalhar esses poderes do espírito aí. Eu lembro que quando eu fiz lá no Fraternity foi para que eu estava falando de nós que moramos fora
do Brasil, que estamos longe dos nossos, né? Uma forma de comunicar com eles, de mandar recado, de ter um contato em nível espiritual com os nossos, seja com os nossos entes, sejam com pessoas já desafetas, pessoas que nós não temos contato, desencarnados. E agora ela tá muito certo também esse lugar agora pelo Covid, né? Então nós estamos às vezes impedidos de ver as pessoas, de ter contato com as pessoas na frequência que nós gostaríamos. Então é mais uma ferramenta para que a gente possa nos sentirmos conectados com essas pessoas, para que a gente possa estar falando com eles nesse cenário que nós estamos vivendo agora, atualmente, né? E é uma ferramenta importante que todos nós temos, porque todos nós somos espíritos. Então, é um atributo inerente do nosso espírito para que a gente possa se comunicar com quem a gente queira, né? Vamos dizer assim. E esse aqui é um rápido explicativo de onde que saíram tudo isso que vai ser dito aqui hoje, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec. Vou ter algumas perguntas aqui, alguns conhecimentos. Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Paulo Estevão, é claro. E duas palestras que eu gosto muito, eu vivo falando dessas palestras para meus amigos, que é Mediunidade com Jesus e Mecanismos da Mediunidade, uma com Haroldo Dutra Dias, né, e outra com Gilson Freire. São duas palestras que eu gosto muito delas, elas estão no YouTube, se procurar dessa forma aí, vocês vão vê-las. Elas são ótimas, tá? E eu já falei isso também da outra vez que eu tive aqui com vocês. A minha forma de entendimento de tudo na minha vida eu preciso de lógica. Tá? Eu sempre fui muito teimoso em aceitar as coisas, enquanto as coisas não faziam sentido para mim, eu não aceitava. E não é nem questão de ser São Tomé, de ter que ver para crer, não. Até creio em coisas que eu não vejo. Só que elas têm que fazer sentido para mim. Então, a minha forma de entendimento das coisas é sempre com lógica. Deve ser por isso que eu busquei engenharia, por isso que eu busco, que eu gosto de física clássica, de física. A quântica não tem muita lógica ainda não, mas eu estou tentando achar lógica nela. E é por isso que eu gosto tanto do espiritismo, né? É uma fé raciocinada. O Kardec ele sempre traz muita lógica, né? no que ele ensina, tanto o Kardec quanto a doutrina em si, ela é muito lógica para mim. Então isso faz com que eu aceite bem a doutrina do espiritismo. As coisas, novamente, têm que ter lógica. E o que eu estou trazendo aqui é a linha de raciocínio que eu utilizei para entender essa parte do livro. Tá? É o caminho que eu tive que adotar para entender essa forma do livro e aceitar como a minha verdade. Né? Porque se a fé é raciocinada, ela tem que ter raciocínio. Raciocínio, para mim, ele é lógico. Então, nós vamos falar um pouquinho de energia, de transmissão de dados, de mediunidade, de DNA, mas tudo muito por cima, né? Porque eu aprofundei nisso para gerar a minha lógica, mas é claro que nós não temos tempo aqui e eu também não tenho conhecimento para falar sobre isso. Então eu vou falar sempre bem superficial, né? Porque se quiser aprofundar, tem muita gente muito melhor do que eu para se procurar e ver esse tipo de trabalho que tem aí publicado. Então, assim, é sair do misticismo. Eu pego tudo que está escrito e tiro do misticismo, tiro do romantismo e coloco nessa parte lógica aí. Porque, na verdade, o misticismo, eles são equações matemáticas que elas não são compreendidas, né? Ou não eram compreendidas. Então, gerava-se esse misticismo aí. Se a gente pegar um celular e tentar mostrar ele há 100 anos atrás, ele ia ser um negócio que você ia colocar na fogueira, né? Queimar ele e o dono do celular. Um avião há 100 anos atrás também, 200 anos atrás, ele ia ser o Deus Pássaro, né? Todo mundo ia ficar lá aplaudindo o avião e tal. E, na verdade, hoje ele não é lógico. Ele é lógico, ele demandou estudo, demandou entendimento daquilo, e que é o conhecimento, mais a maturidade espiritual. Então, gera-se respostas, começam a se fazer as perguntas corretas,
e aí começa a gerar frutos disso, né? E o Kardec, como cientista, ele via a parte inteligente por trás dos fenômenos. Isso que chamou a atenção dele. Não era o fenômeno em si, era saber que tinha alguma coisa inteligente que estava operando ali atrás daqueles fenômenos. E hoje ainda nós temos coisa mais atual ainda, os livros do André Luiz, que mesmo sendo de 1940, eles são muito mais atuais. A linguagem que a Joana de Ângeles traz nos livros mais recentes dela já é uma linguagem muito mais atual. E daqui a 100 anos, tudo que nós estamos falando agora vai ser passado também, vai ser místico de novo, porque já vão estar em outro grau de desenvolvimento, em outro grau de conhecimento, né? Então, é só para mostrar o quanto que é dinâmico, né? Essa evolução, ela é dinâmica. Então, essa pergunta aí, ela vai nos dar um link para todo o trabalho que vai ser feito aqui hoje, nessa exposição aqui. O que deve se entender pela lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer e só ele só se torna feliz porque dela se afasta. O que é essa lei natural ou essa lei de Deus? São as leis naturais, as leis da ciência, as leis que nos rodeiam, que nos cercam, que elas existem, né? Elas estão aí, e nós, com a nossa capacidade de observação, com a nossa capacidade de entendimento, nós observamos, escrevemos e teorizamos as leis. Mas elas já estão aqui. Então, quando ele fala que a lei natural é a lei de Deus, essa lei natural é uma lei inteligente, né? Então, para quem não acredita em Deus, para quem não gosta de falar que é Deus, que é o universo, que é a energia suprema, a força suprema, pode falar o que for. Mas ninguém consegue negar, nem os ateus, que não haja uma inteligência operando por trás das coisas. Tudo tem inteligência, né? E um exemplo simples dessas leis difundidas aí, só para mostrar, igual eu falei, fazer um apanhado das disciplinas, né? Você pega a biologia, aquele experimento de criança do grãozinho de feijão. Nós vamos colocar uma semente de feijão num algodãozinho, numa caixa fechada, a sementinha ela vai buscar a luz, ela vai lá do outro lado, lá vai buscar a luz. Tem uma inteligência que faz com que a semente vá buscar essa luz. Nem sempre nós estamos vendo essa inteligência, o que está operando. Mas, porque se nós plantarmos 1000 feijões em 1000 caixas iguais, se a semente não tiver um problema, os 1000 vão fazer a mesma coisa, né? Tem uma lógica no que está sendo feito ali. A lógica da semente quebrar o hidrogênio da água e transformar em energia para que ela cresça, já é uma inteligência. Ela já está fazendo esse trabalho de inteligência. A parte química, as moléculas, né? Por que 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio se tornam água? O que faz com que isso aconteça? A gente vê tudo tão natural, mas às vezes a gente não olha a fundo o que é a inteligência que está regendo por trás disso, né? Física mesmo, a física clássica de ação e reação, termodinâmica, eletromagnetismo, ondulatória, né? Todas essas coisas aí são inteligências que sempre atuaram, sempre estiveram aqui no planeta, e que com o tempo o homem passa a ter aquela consciência de pegar aquela equação e entender que aquilo é um fenômeno repetitivo, toda vez que ele faz a mesma coisa, aquilo reage da mesma forma, e a gente vai lá e teoriza aquilo. Mas todas essas coisas que eu mostrei aí, da biologia, da quântica, da clássica, isso daí já são derivações dessa lei natural. Não é o homem que está inventando, escrevendo a lei e as coisas se adaptando ao que a gente escreve. É o inverso, nós estamos teorizando as coisas que estão sendo vistas, né? E essa lei, ela também está escrita na nossa consciência, tá? Porque a lei que rege a parte física é a lei que rege a nossa consciência. Não tem leis diferentes. É uma lei universal, é uma lei natural. E o que rege a consciência é o que rege a parte física. Às vezes nós não conhecemos essa lei. Às vezes a gente não sabe como que elas atuam em nós, mas ela está atuando. Ela sempre esteve atuando. Newton, quando ele teorizou a lei da gravidade,
Ele teorizou porque ele viu a maçã caindo. Então ele foi lá e escreveu por que a maçã caiu. Ele foi buscar entender qual era a aceleração, o que gerava, mas a lei estava lá, né? Já estava regendo. Transferência de calor mesmo, a gente aqueceu uma barra aqui, ela vai transferir. E eles batiam essa barra lá no carvão, esquentava, e descobriram que aquilo virava ácido carbônico, né? Primeiro eles fizeram a prática, depois que eles entenderam por que aquilo virava ácido carbônico. Então, a gente sempre tem que experimentar para reconhecer, aumentar a consciência, para que depois a gente possa começar a teorizar o que vem depois, né? A entender esses fenômenos, né? Se a gente pegar os egípcios, né? Pegar o Caibalion, do Hermes Trismegisto, os sumérios, eles já falavam em leis universais, eles já falavam em vibração, eles já falavam o que tem em cima, o que tem embaixo, eles já falavam disso, eles já tinham esse conhecimento. Então, não é uma novidade do Espiritismo. O Espiritismo é mais uma que está teorizando, que está pegando fenômenos que acontecem, a comunicação com o espírito, tudo, e está colocando, e está trazendo essa teoria para que nós estudemos. O que fala, o Haroldo fala naquele YouTube que eu mostrei ali, naquele videozinho dele lá, é que o Espiritismo, ele nos coloca nessa frequência do cristianismo, essa mediunidade. Nós vamos aprender a trabalhar e nos sintonizar com essa mediunidade crística. Mas o fenômeno de mediunidade ele já vem antes, né? O que acontece é que às vezes a gente não conhecia. Então, o desconhecimento ele não prova a inexistência, ele prova o desconhecimento mesmo, né? Ele não é dizer que você não conhece que ele não exista, né? E esse negócio da ciência estar separado de religião, né? Eu acho que isso aí também está tudo certo, por enquanto. A ciência ela tem que ser cética, ela tem que criar essas teorias, ela tem que teorizar isso com base com o que ela está vendo. Eu quero entrar no avião e quero que ele voe, porque o avião está calculado, não é porque o piloto tem fé que o avião vai voar. Eu não quero pegar uma tese de mestrado para ler e falar que isso acontece assim, o cara vai falar, não, eu mesmo não sei não, mas eu tenho fé que isso acontece assim. Não resolve, né? Então tem que ter a fé de um lado, mas deixa a ciência trabalhando do outro, da parte mais cética. O Emmanuel diz que os laboratórios de ciência, eles trabalham a serviço de Deus. Ele fala isso. Se eles sabem ou não, né, não faz diferença, mas eles estão trabalhando. E no momento certo, o que é descoberto, o que é aprendido, vai gerar fruto, vai gerar benefício para nós. E assim, e hoje já tem muitos cientistas que já acreditam, não necessariamente em Deus, mas eles já acreditam em uma inteligência, em algo que tá nos regendo. Eles já conseguem acreditar isso. Inclusive tem a teoria do design inteligente, né, que é o TDI, também tem vídeo sobre isso no YouTube. Um exemplo simples que ele dá lá é que se um caminhão carregado de madeira, ele rola um precipício abaixo, o que vai chegar lá embaixo? Um caminhão novo, cheio de móveis planejados na carroceria, ou vai chegar só a destruição? Né? Então, a mesma coisa somos nós aqui. Nós somos frutos de coisa inteligente. Tudo que a gente olha na nossa célula, no nosso DNA, tudo nosso, ele é inteligente. Então, é igual o Enéas Cardoso falava, né? Eu me recuso a acreditar que nós somos frutos do acaso. Não tem um acaso que forma algo tão planejado como nós somos. Então, os cientistas já estão se curvando nesse lugar aí. E o conhecimento, quando ele vem, quando a humanidade está pronta para receber esse conhecimento, ele simplesmente vem. Às vezes uma empresa descobre antes, segura lá por causa de patente, por causa de coisa comercial, mas em algum outro momento, passa algum tempo, isso é descoberto em outra parte do mundo, em outra parte do mundo. Isso não é privilégio de uns, isso é amadurecimento das pessoas que vão criando perguntas novas e que vão tendo essas respostas à medida que essa evolução vem chegando. Né? Isso não dá para se frear. Tanto é que não está sendo freado, não consegue. Né? E vamos lá. Vou dar mais uma passadinha aqui. Isso aí tudo que eu falei é para chegar no que nós, seres humanos, somos equações matemáticas. Essa parte física, ela é equação matemática. E por que eu estou falando isso? Se nós formos estudarmos as moléculas de DNA, as cadeias de DNA,
Nós vamos enxergar várias cadeiazinhas que já foram mapeadas e chegaram na adenina, citosina, tinina, guanina, já chegaram nessa parte aí nas nossas hélices de DNA. Se a gente pode colocar em letrinha, é grande, vai daqui lá em Marte, né? Cada ser humano, se você colocar ele numa letrinha desse jeito aí. Mas é possível, já foi feito, já mapearam o genoma, né? Inclusive, eles falam que só 8% é funcional e 92% é DNA lixo, né? Já deve ter mudado isso aí, mas você vê que não faz sentido nenhum, às vezes, as coisas, né? Falar que ser humano tão completo como nós, falar que nós temos 92% lixo, né? Será que não é só porque a gente não sabe ainda para que serve o resto das coisas, né? Mas o que dirige isso, o que são esses 8% aí? É cor de olhos, é cor de cabelo, é tipo... Eles ainda vão muito... O que dirige esses estudos ainda é a parte comercial, é como ganhar dinheiro, né? Mas depois a gente colhe o benefício disso. Então, por enquanto, eles estão no universo da estética, de doença, não sei o quê, mas vai chegar um momento em que isso vai se abrir mais. Hoje está tão mais simples essa parte do DNA que a gente já consegue fazer leitura, tem como se fossem máquinas que leem o DNA, encontra aquele sequenciamento genético de alguma doença, de alguma coisa, recorta e coloca outra. Hoje nós já estamos fazendo isso, nós já estamos fazendo recortes na nossa cadeia de DNA e fazendo alterações. Já estamos nesse nível, e está bem mais simples isso. Né? E o que são essas letrinhas aí? Essas letrinhas são bases nitrogenadas. Se a gente pegar cada letrinha daquela, a gente vai ver que cada uma daquela é uma base, tá? Que é essa moléculazinha ali do lado que nós estamos vendo, são as bases, tá? E essa imagenzinha distorcida aí, é como se fosse uma foto da molécula, mas não é não. Isso são probabilidades dos átomos estarem nesse lugar. É só uma transcrição de probabilidade que eles transformam em imagens, e essas imagens aí nós conseguimos mais ou menos ter a ideia de como que esse átomo está formado. Mas nós não conseguimos tirar essa foto aí, porque se nós formos aproximando, se nós formos dando zoom nessa foto aí, nós vamos chegar em ligações atômicas, né, em campos eletromagnéticos, e nós vamos chegar em energia. Nós vamos chegar em imensos espaços vazios, né? E aí vai chegar em energia, e aí nós vamos lá para a teoria das cordas, e aí entra em outro universo mais desconhecido ainda do que a física quântica. Então, está muito longe de chegar em alguma coisa palpável, mas o quanto mais a gente vai a fundo, a gente só encontra energia. O Emmanuel mesmo diz que o materialismo ele acabou por falta de matéria, porque não tem matéria. O Emmanuel diz isso. Então, voltando, se nós somos equacionáveis, né, se nós somos modelos matemáticos, então, por que não tratar a nossa evolução como lógica? Né? Questão 27 do Livro dos Espíritos. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, Kardec responde. E, acima de tudo, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Na verdade, o Kardec traz uma explicação muito maior sobre isso, sobre essa questão aí, mas, em resumo, ele fala: o que vocês têm consciência de entender agora é isso daí, fica com isso aí, brinca nos próximos 100 anos, porque nós não temos nem vocabulário para explicar mais do que isso. Então, é isso. Na verdade, ele traz mais coisa, mas matéria e espírito. Matéria, hardware, né? Mente, software. Então, ele traz dessa forma aí. Então, de que nós, né, somos feitos? Quando eu digo nós, eu estou me referindo a esse corpo físico, né? É carne, né? E essa inteligência, que é o espírito, ela está operando essa carne. Então, assim, no livro Paulo Estevam, que é o que já está chegando já nele aí, eu fiz toda essa introdução para falar dos parágrafos que eu escolhi do livro para trazer aqui para essa exposição aqui. Ele trata de forma, assim, não é metafórica, porque na época não era metafórico, na época era o que tinha de vocabulário para ser dito, né, para ser falado. Hoje a gente pode até ver isso de forma metafórica, né? Mas eu usei esse parágrafo e comecei a destrinchar ele para ver o que eu
como é que eu ia entender esse parágrafo? Porque Jesus falou para ele, Jesus não tinha o hábito de mentir, né? A gente prefere, sabe disso. Então, se Jesus falou é porque é verdade. Se é verdade, eu tenho que entender, eu quero entender essa verdade. O que ele usou para falar dessa forma. Então, quem já leu o livro conhece esse parágrafo aí, né, que ele fala, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Então, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da exemplificação e da sua vida. É um parágrafo bem simples, né? Que nós podemos ler ele com fé, né? A gente pode ler ele bem romantizado. O Paulo entendeu o recado, deu certo lá para ele e tal. Mas para o Paulo, né? O Paulo estava ali em sintonia com Jesus, com Estevão, com toda aquela falange que trabalhar. Então pode ser que esse parágrafo aqui para o Paulo, ele tenha funcionado, mas para mim não. E para nós? Isso funciona para todo mundo? Basta ler aí, beleza, vamos fazer o que o Paulo fez? Né? O que está por trás desse parágrafo aí? O que é o fenômeno que está por trás desse parágrafo? Porque, para quem leu, sabe que foi a partir daí que Paulo começou a escrever as epístolas. Né? E nós também sabemos a diferença que as epístolas fizeram e fazem até hoje para o cristianismo, essas cartas de Paulo. Então, o que separa? Qual que é a diferença de uma epístola do Paulo para um e-mail, para uma carta que nós mandamos? Por que a epístola ficou e fica até hoje? O que tem de engenharia por trás dela? Aí, para isso, nós vamos voltar só um pouquinho. O que era a missão de Paulo? O que ele se colocou como missão depois que ele encontrou com Jesus? Ele fundava igrejas, né? Que eram pessoas, né? Reunião de pessoas, aglomerado de pessoas sem máscara na época, sintonizadas no Evangelho. Então, eram as pessoas que estavam lá e elas iam estudar o Evangelho, elas estavam praticando a caridade, eram pessoas unidas por um propósito, né? Ela estava unidas ali na frequência do Evangelho. E Paulo, ele fundava uma igreja, ele ia para uma cidade, fundava uma igreja, fazia toda a logística lá, colocava funcionando, saía, ia para outra, fundava outra igreja. É claro que eu estou resumindo, porque não era tão fácil assim, não era tão simples assim, tem toda a história dessas igrejas que ele criava. E só que aquilo, quando ele saía, nem sempre elas continuavam operando do mesmo jeito que ele tinha deixado, né? Eles tinham dificuldades logísticas, dificuldades de ataques, dificuldades financeiras, eles tinham N dificuldades. Quanto mais ele criava essas igrejas e mudava e criava outra, com o tempo essas igrejas começaram a ter problemas de logísticos, né? Problemas de ataque, gente sendo agredida, gente morrendo. E aí eles começavam a escrever cartas para Paulo pedindo ajuda, né? Não está legal aqui, está dando problema, não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ele começou a se ver responsável por aquilo tudo, ele queria ajudar, queria fazer alguma coisa, e sempre muito difícil, né? Sempre muito complicado. De novo, ele ia de camelo, ia a pé, ficava dias, né? Não eram as facilidades que nós temos hoje. Até que um dia, sentindo-se incapaz de atender todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja encontrava-se deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Então, desse parágrafo aqui, eu tiro duas coisas que vai complementar o nosso trabalho aqui daqui a pouco, no futuro aqui. Primeira coisa, ele rogou a Jesus que não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento da tarefa. Ele não reclamou da tarefa, ele não pediu para reduzir a tarefa, ele não fez vitimismo ali, que a tarefa era muito difícil, ele pediu que não lhe faltasse força para o cumprimento da tarefa. Então, a intenção dele
era o cumprimento da tarefa. Estava claro a intenção. Nós vamos falar de intenção daqui a pouco. A intenção era cumprir a tarefa. E a segunda coisa é, ele roga. Quando ele roga, ele sintoniza com Jesus. Então, intenção é dada pelo coração e a sintonia é dada pela mediunidade. E quem que é esse Jesus aí desencarnado? Né? Porque a gente vê, tem imagem de Jesus humanizado, na cruz, não sei o que, a gente tem... Só que nesse caso aqui, Jesus já estava desencarnado. E o que é Jesus desencarnado? Quando Paulo roga a Jesus, o que fisicamente está acontecendo por trás disso? Livro Pensamento em Vida. Jesus é o espelho da luz divina que ilumina o nosso orbe. Tá? Então imagina o nosso orbe lá, imagina um espelho que está recebendo essa luz divina e refletindo aqui para a Terra. Tá? Vamos pensar em energia. Está recebendo energia, refratando e trazendo aqui para a gente. Tá? Outra pergunta do Livro dos Espíritos, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? De Jesus. Comentário de Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. O que Kardec quis dizer com isso? Vocês viram colocando aqui o braço para cima, né? Eu coloco o braço para cima, o braço para baixo, mas isso é muito mais uma figura de linguagem para nós aqui na Terra, com o nosso pensamento 3D, newtoniano, linear, né? A gente tem que ter em cima, tem que ter embaixo, tem que estar ali, tem que estar perto, longe, pequeno, grande. Essa é a nossa forma de pensar em 3D. Tá? Mas esse ambiente, ele é um ambiente de frequência, de vibração, isso é em 4D. A forma não é linear. Tá? A física está chegando nessa parte de entendimento agora, de dobras, de buraco de minhoca. Estou começando a chegar nesse entendimento aqui agora. Mas eu estou querendo trazer isso, é só para sair do modo linear. No Espiritismo, nós temos um exemplo que é muito comum, quando no livro do Nosso Lar, quando André Luiz ele vai visitar a casa dele, que ele baixa a vibração e que ele se coloca no umbral de novo. Ele leva a vibração, ele volta. Ele não pegou um carro e foi para o umbral. Ele apareceu de um lugar e foi para o outro. Justamente porque a vibração não é linear. Ele não foi em linha reta. Ele estava. As coisas, elas coexistem. Então, essa frequência de Jesus, ela está aqui, ela coexiste. Nós acessamos ela. A hora que nós quisermos, né? Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Outro exemplo claro disso. Você pega, descobrimos uma galáxia a 90 bilhões de anos-luz aqui da Terra. Gente, o que são 90 bilhões de anos-luz? É uma coisa muito longe da gente, porque a gente vive mal e 90 anos. A gente não conseguiu atingir nenhum por cento da velocidade da luz. Então, nós estamos falando que é 90 bilhões de anos da velocidade da luz, sei o quê. É uma coisa que não existe. Por quê? Porque nós estamos pensando linearmente. A gente está pensando em pegar um carro e pegar um foguete e ir para lá. Não é nessa linha de raciocínio. O livro do Pequeno Príncipe, em 1800, já falava lá, quando ele queria ir mudar para o planeta dele, voltar para o planeta dele, ele pediu para a serpente picar para deixar a veste dele. Ele não tinha que ir em corpo físico para lá. É 1800 isso. Não é o pensamento linear. Não tem que levar essas vestes carnais para lá. Isso aqui é da Terra, pertence à Terra. Isso é físico, deixa aqui. Então, assim, essa parte desse orbe que fala que Jesus é o espelho no orbe, é uma frequência muito alta que está lá, e nem sempre a gente consegue acessar. Então, tem que ter quebras de frequência. Eu trouxe um exemplo bem simplesinho para a gente aqui, de redução de potência. Você quer com fio, não é o melhor exemplo, não, porque eu estou falando de coisa sem fio. Jesus é Wi-Fi, mas é wireless, mas é nesse sentido aqui de geração. A geração é feita lá na usina 13,8 kW, se transforma para transmissão, depois transforma de novo para 13,8, para subestação, para distribuir nas casas, depois até chegar em 220. Tem todo um trabalho aqui de energia, de redução de potência, redução de frequência, até chegar na casa. Chega lá a 220.
Se eu ligar o meu computador na casa, lá na usina, ele vai explodir. Então, tem que ter essas quebras. Então, quando fala que Jesus é uma frequência que está lá, ele já está reduzindo, ele já está recebendo essa luz universal e reduzindo para essa frequência que é compatível aqui com a Terra. Quando Paulo se conectava com Jesus, ele tinha Estevão do lado dele. Então, Estevão já fazia essa redução de frequência ainda. Então, é tudo físico. É uma escala de frequência que vai reduzindo até que a gente consiga se conectar. A gente conecta com Jesus no 220, mas se nós melhorarmos o nosso receptor, nós podemos conectar com ele numa frequência maior. A frequência está lá, é o modelo, é o ápice, é o que está no orbe. Mas nós conseguimos chegar lá. Só que isso aí depende de nós, desse trabalho nosso. Só pegar uma água aqui. Pronto. Então, assim, aí você pode falar, mas a minha mediunidade é ruim. Não tem esse negócio de mediunidade ruim. Sintonia, semelhança, ela acontece por aparelho emissor e aparelho receptor. Tá? Dispositivos vibráteis. Estão vibrando em mesma frequência, a comunicação acontece. Isso não é misticismo, isso é física. Pura física explicada. Então, assim, de novo, estou entrando na física e vou voltando no ensinamento nosso do Evangelho, nesse caso do livro. Terminada a ação, ele sentiu-se envolvido em branda claridade e teve a nítida impressão de que recebia a visita do Senhor. Ele sentiu, ele não viu. Tá? Faculdade de visão é outra coisa, ele sentiu. Então, ele estava pronto, ele estava recebendo aqueles dados, né? Ele tinha, e nós temos essa ferramenta. E esses são os poderes do Espírito. É isso que eu estou querendo trazer aqui hoje. E Jesus disse a ele, não se atormente com as necessidades do serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Jesus aí, ele está respeitando as leis físicas. Ele está falando que não é possível atender pessoalmente a todos, pessoalmente, fisicamente, mas é possível a todos simultaneamente usando os poderes do Espírito. Tá? Jesus ele podia andar na água, multiplicar pão, ele podia fazer o que ele queria. Ele tem profundo conhecimento das leis naturais e opera dessa forma. O Paulo, tem para hoje aqui, no nível de consciência que você está, os poderes do Espírito. Então, vamos usar os poderes do Espírito. Né? E como que ele vai poder satisfazer a todos simultaneamente? Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Né? Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. É aí que está. Quando Jesus fala para ele, poderás escrever em meu nome, o que ele está falando? Qual que é a sua intenção? Sua intenção é a tarefa. Você já tem a sua tarefa, você já tem a sua intenção. Ela já tá dada. Você está utilizando aqui o Estevão como redutor de frequência aqui, ele é a sua anteninha, seu captor de sinal aqui. Então, você pode escrever no meu nome. Então, tudo que ele escrevesse ali já era, no caso, em nome, já era na frequência de Jesus, já ia com a vibração de Jesus. E tem mais uma chave. Os de boa vontade saberão compreender. Entrou em transmissão de dados de novo, tá? Emissor e receptor compatível vibracionalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio bem interessante aqui. Mas o que ele quer dizer com os de boa vontade? Ele está dizendo que os que estão em sintonia, os que estão em mesma vibração. Então, os trabalhadores do Cristo, que estavam sintonizados lá no Evangelho, lá na caridade, que estavam lá nas igrejas das diferentes cidades que o Paulo tinha fundado,
Esses trabalhadores, no caso aqui, eles eram o de boa vontade. Por quê? Porque eles estavam naquela vibração, eles estavam codificados naquela vibração. Isso é um sistema normal de transmissão de dados. Paulo está aqui, está conectado com Jesus e está emitindo a mensagem, está irradiando ondas daquela mensagem de Jesus. E não é o papel que ele estava escrevendo, né? É a intenção de quando ele está escrevendo. Quando a gente está escrevendo, ele estava o quê? Ele estava pensando. Quando você pensa, você emite. Então, ele estava gerando essa onda, ao escrever, ele estava emitindo esse sinal. E do outro lado, quem tem boa vontade, saberá entender. Então, isso é a mesma coisa da BBC. A BBC, ela recebe um sinal de uma antena de satélite, transmite em baixa frequência, e cada um com um codificadorzinho em casa, recebe aquele decodificador, recebe aquele sinal, decodifica e transforma em imagem. Então, é um sistema físico de transmissão de dados, porque é a lei que valia para Paulo, valia para Jesus, vale para as operadoras de TV, vale para todo mundo, vale para tudo que está transmitindo dado. Isso é ondulatório. O Alexandre sabe disso desde que ele tinha 10 anos de idade, ele conhece de ondulatória, que é a matéria mais fácil da física. Acontece, não é? O que eu estou falando aqui é transmissão. Então, assim, mas funciona para tudo, gente. Funciona para coisa negativa também, porque a lei, ela é neutra, tá? Então, quem está sintonizado em coisas ruins, se quer mandar mensagem ruim, se do outro lado o receptor quer pegar aquela mensagem ruim, ela também vai funcionar. A consequência disso, o efeito disso é outra coisa, mas a lei funciona para tudo. A lei é neutra nesse sentido. Ela funciona. Então, funciona. Tanto é que a gente liga a televisão, só tem porcaria. Por quê? Está funcionando. A transmissão de dados está funcionando, porcaria na televisão. Normal. Está lá. Então, funciona para tudo. Emmanuel traz uma linguagem mais atual sobre isso que nós estamos falando. Definição de mediunidade. Raios, ondas, médiuns, mente. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Conforme os raios que arremessamos, erguer-se-á domicílios espirituais nas ondas de pensamento em que a nossa alma se afeiçoa. É a mesma coisa com outras palavras. Raio, onda, médium, mente. Cada médium com a sua mente. Ou seja, cada médium na sua vibração, no seu endereço vibracional, no seu nível consciencial. Nós estamos cansados de escutar que o médium interfere na mensagem mediúnica, né? Porque é onde ele está sintonizado, pode ter ruído ou não naquela comunicação. Né? Se a gente cortar um pedacinho do nosso cabo da televisão, vai sair ruído lá na imagem, vai sair ela distorcida. Comunicação de dados, transferência de dados. Na física quântica mesmo, eles falam que o observador interfere no experimento. Né? Nós interferimos em tudo. O médio, onde nós estamos aqui, nós estamos interferindo, e depende do nosso nível de consciência. Né? Continuando, conforme os raios que arremessamos, olha a palavra que ele usa, ou seja, arremessamos, ou seja, nós emitimos, nós irradiamos, é de dentro para fora, nós estamos emitindo esse sinal. Erguer-se-á domicílios espirituais nas ondas de pensamento em que as nossas almas se afeiçoam. Ou seja, com vibração de novo, estamos indo para aquele lugar onde a gente se afeiçoa. Isso para mim é muito lógico mesmo, assim. Então, o que Emmanuel trouxe, isso não é misticismo, tá? Isso não é coisa de espiritismo, isso é coisa física. E tem estudo, gente. Isso não está só no campo da religião, no campo da igreja, isso está nas universidades, tal. Se pesquisar, se encontrar, isso não é segredo para ninguém, não. Isso é discutido, é falado, meditação, ondas mentais, não sei o quê. Isso já está bem na frente. A gente tem mania de achar que é coisa de religião, mas não. A ciência já está muito evoluída nesse sentido aí. Está muito evoluída mesmo. E, voltando, continuando no Paulo. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. De novo, conteúdo espiritual do verbo. Não é o verbo falado.
Não é essa onda sonora que eu estou falando aqui pela minha corda vocal e o tímpano está recebendo, não. Esse verbo que ele está falando aí é o verbo do que ele está escrevendo, mas esse é como se fosse um verbo divino. É o que ele está pensando, é o que ele está irradiando na hora de escrever. Porque antes de escrever, antes de falar, nós pensamos. Tá? Ou deveria, mas nós pensamos antes de escrever. Então, quando a gente está pensando, nós estamos irradiando. Já está indo, já foi, já transmitiu. Então, ele estava lá, conectado com Jesus, a intenção era a missão dele. Escreveu, olha a frequência desse pensamento do Paulo na hora que ele estava escrevendo as epístolas. Por que isso é tão importante? Olha a quantidade, a frequência, a alta frequência dessa onda, a alta vibração dessa onda que foi emitida quando ele estava escrevendo. E assim, gente, tudo é frequência, tudo é onda, tudo é radiação, com alguma diferença no seguinte, de o controle remoto nosso, a gente consegue ir lá e captar a frequência e mexer, para ele falar com 2, 3 televisões. O rádio, tem a pecinha que a gente vai lá e gira e consegue mexer no diapasão, esqueci o nome lá dele, consegue mexer nele lá e ele vai sintonizar. Corda vocal que eu estou falando, eu posso falar alto, baixo, eu também consigo mexer no meu emissor de ondas vocais aqui. Esses diapasões, espera um pouquinho que eu saio aqui da minha tela. Esses diapasões, que nós temos, nós conseguimos controlá-los facilmente. Tá? Agora, como controlar o nosso padrão de pensamento? Como é que a gente controla o nosso diapasão da nossa frequência vibracional? Isso não é tão claro, às vezes, como é para a voz, como é para o controle remoto, o rádio. Como é que nós podemos controlar isso? No YouTube tem um monte de videozinho lá, de aumente sua frequência, melhore sua frequência, tá? Não é tão fácil assim, não. Se fosse, o mundo era outro, né? Porque lá é de fora para dentro. Como é que nós fazemos para controlar a nossa frequência de dentro para fora? Como é que a gente faz para mexer nisso, né? Então, assim, tem várias coisas. Muita gente vai dizer que, vou vibrar amor, vou vibrar gratidão, vou ficar alegre, Tudo isso funciona, tá? Funciona, se levar a sério, funciona. Mas o que eu estou trazendo aqui é o que o Paulo fez, o que ele fazia na hora que ele estava escrevendo as epístolas. Como é que ele manteve o seu padrão vibratório lá naquele momento, né? O que ele fez aqui, ele assimila todas essas coisas que a gente falou aqui acima, de videozinho do YouTube, de padrão, de amor, mas o que ele fazia, né? Que era a exemplificação da sua vida, que é essa última parte que está aí. A vida dele, né? De Paulo. Que ele vivia o evangelho de Jesus. Ele era o exemplo vivo. Não tinha demagogia, não tinha hipocrisia, ele era aquilo, ele vivia em ética, com a consciência dele. Né? Ética nesse sentido aí de viver o que a gente fala, né? De estar em ressonância com o que ele fala, ele estava em ressonância com a consciência dele. Tá? E o que está escrito na nossa consciência? Onde que as leis de Deus estão escritas? Na nossa consciência. Então, o Paulo, ele estava de bem com a consciência dele, ele estava fazendo tudo o que ele acreditava, ele estava em ressonância com a consciência dele, estando em ressonância com a nossa consciência, nós estamos em ressonância com as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência. Então, perdi aqui de novo. Só um pouquinho. Então, ele vivia em ressonância, de novo, com as leis de Deus. E quem que era o juiz? Era Estevão? Era Jesus? Não, o juiz era ele próprio. Né? Ele vivia em ressonância com ele. Então, ele, automaticamente, quando eu digo automaticamente, é pelo que nós vimos aqui atrás, dessas leis universais. Essa lei de ressonância. Se nós estamos em ressonância com a lei universal, com a lei de Deus,
automaticamente a nossa frequência ela vai se elevar. Por que ela vai se elevar? Porque tudo ela é evolução, tudo evolui. Se a gente entrar no fluxo da lei natural, se a gente entrar nesse flow, automaticamente nós vamos evoluir. Automaticamente mesmo, que não é automaticamente entrar nesse lugar, mas uma vez que entrar, a lei nós vamos evoluir junto com a lei, em ressonância com essa lei. A gente deixar uma floresta sozinha durante 1000 anos lá, essa floresta, quando a gente voltar depois de 1000 anos, ela vai ter secado? Não. Ela vai ter criado um microclima, ela vai ter a biodiversidade dela, ela vai ter os animais dela, vai ter um monte de coisa, porque a floresta ela está em ressonância com as leis naturais. Tudo que está em ressonância com a lei natural, ela vai progredir, ela vai evoluir. A floresta também vai, a menos que chegar o tempo final, aí é diferente, mas a evolução, ela acontece. E nós, a mesma coisa, se nós estamos nessa ressonância com as leis universais, a nossa evolução vai acontecer. A diferença é que nós temos o livre-arbítrio. Então, como é que nós usamos esse livre-arbítrio? A gente vai usar ele para nos prejudicar? Imagina, voltando para a floresta, imagina uma pera. Ela vai, vamos supor que ela tem livre-arbítrio, ela fala, não, eu já estou madura, mas eu não vou cair, não. Vou ficar aqui hoje. Então, ela vai desorganizar todo o ambiente em volta dela. Ela não vai cair, ela não vai gerar fruto, ela não vai gerar novos... Ela vai estar usando o livre-arbítrio dela e vai desregular todo o ecossistema ali em volta dela. E nós a mesma coisa. Nós temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes a gente usa para ir contra essa lei natural. Muitas vezes a gente usa esse livre-arbítrio para desregular tudo isso que está à nossa volta. Então, é esse sentido aí, de estar nessa ressonância, de seguir com que o nosso livre-arbítrio seja o que é em ressonante, o que nos coloca em ética com a nossa consciência. E é isso que o Paulo vivia. Essa era a exemplificação da vida dele. A gente está acabando, mas... tem essa parte aqui. As cartas, elas não destinavam só para uma igreja particular, mas ela destinava a cristandade universal. Isso também está no livro. O que era isso? Elas dedicam para nós até hoje também. Porque, de novo, não é a carta, o papel, é o que foi escrito. Aquela informação que o Paulo gerou, aquela transmissão de dados que ele fez, ela está presente ainda. Porque isso não se apaga. Então, até hoje, se nós pegarmos lá uma epístola, não só ler com os olhos, mas ler com o coração, nos colocar naquele lugar, nos abrir para receber aquela frequência, nós vamos receber aquela mesma frequência que os trabalhadores das igrejas recebiam naquela época. Porque está aqui, não é linear. De novo, coexiste, coabita. Então, aquela mesma frequência existe. Rapidinho, vou falar um pouquinho aqui de diapasão, porque é bem interessante isso aqui para o finalzinho da nossa conversa. Diapasões são emissores e receptores de dados. Tá? Eles vibram, passa uma onda, passa as ondas naquela frequência e o outro lado recebe compatível, quando é compatível. Tá? Ele recebe do outro lado. Então, tem o diapasão natural, nosso tímpano é um diapasão, tá? Ele está ali bem escondidinho ali, e ele recebe tudo aquilo que as nossas cordas vocais, ou os sons naturais da nossa volta, acontecem. Ele recebe uma quantidade de hertz, eu acho que é de 20 a 22 mil hertz, ele recebe todas as ondas que vibram nessa frequência, que é o nosso tímpano. Tá? É um tipo de diapasão. Diapasão eletrônico, ele é muito usado para calibrar instrumento, ele vai pegar aquela onda ali, aquela onda sonora, e vai transformar em frequência e vai falar se a gente deve afinar ou não mais o equipamento. Tal. É um diapasão eletrônico. Tá? Funciona parecido com o nosso tímpano também. Tem os diapasões eletromagnéticos, né, que é o nosso nervo óptico, que ele pega a parte eletromagnética e converte imagem para o nosso cérebro. Também é um tipo diferente de diapasão, um pouquinho mais moderno que o outro. E tem os diapasões mecânicos. Tá? Esse diapasão vermelho aí, ele é um corte desse vermelho do lado, esse que está separado, mas ele é do mesmo tamanho. Eu coloquei maior aí porque eu errei mesmo. Ele é do mesmo tamanho. Então, tem o vermelho e os coloridinhos ali. Se eu pegar esse diapasão vermelho, esse que está sozinho, e fazer assim nele, ele vai ficar vibrando. Ele vai ficar emitindo um som. Se eu passar ele do lado
todos os outros 7 ali, diapasões, outros 7 diapasões, somente o vermelho vai vibrar. Tá? Todos os outros não vão vibrar. E não é pela cor, é pelo comprimento, largura, espessura, pelas características mecânicas do vermelho, como ele é cópia do outro, né? Ele vai vibrar só aquele. Tá? E para que eu estou trazendo isso aqui? É para mostrar o tanto que o dispositivo emissor e receptor funciona. Ele vai passar do lado de outros 7 e somente um vai vibrar. Porque o endereço e a compatibilidade de um é somente com aquele vermelho que está lá. Então, se isso funciona para o diapasão mecânico, aquele brutão ali que eu mostrei, imagina para o nosso diapasão moderno, que nós temos dentro da glândula pineal, que eu também não vou entrar nisso com profundeza, porque tem 1000 coisas melhor do que eu falando isso daí, mas cristal de apatita dentro da nossa glândula pineal. Esses são os nossos diapasões de ondas mentais. Então, eles que podem, se o mais simples não recebe coisa que a gente não quer, vamos dizer assim, que não está compatível, imagina o de ondas mentais, o tanto que isso é mais moderno, o tanto que nós podemos controlar o que receber ou o que não receber usando esse diapasão aí. Domínios da mediunidade. Criamos ao nosso redor um campo de nossas ondas mentais sendo irradiadas por nós. Podem alcançar outros cérebros e sensibilizá-los. Domínios da mediunidade. O que está dizendo? Que as nossas ondas mentais podem alcançar outros cérebros e sensibilizá-los. O caminho inverso também funciona. Nosso cérebro também pode ser sensibilizado por outras ondas mentais que nós estamos recebendo. Mas, como eu mostrei aquele diapasão ali acima, que ele só pega, o vermelhinho só pega do outro vermelhinho, aqui é a mesma coisa. Então, nós recebemos as ondas mentais que nós estamos compatíveis. Ou seja, mas tem um irmãozinho meu que está me obsediando e ele está me atrapalhando, não sei o que, eu sou vítima dele. Será que a gente está recebendo porque nós somos vítimas ou será que nós estamos recebendo porque o nosso receptor é compatível com o emissor? Isso é física. Tá? É uma forma de abordar, eu sei que incomoda, mas é física. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós só recebemos o que nós somos compatíveis. Tá? Se isso funciona para o diapasão vermelhinho, por que não funciona para o nosso cérebro? Por que não funciona para o nosso diapasão de ondas mentais, né, que é a nossa glândula pineal? E como é que nós podemos nos ajustar disso? Voltando na exemplificação de Paulo. Mantendo a nossa vibração alta, ou seja, em ressonância com a nossa consciência, que é onde está escrito as leis de Deus. Então, pedir ajuda dos mentores ajuda, pedir ajuda dos amigos encarnados, ora por mim, vai no centro, toma paz, tudo isso ajuda? Ajuda. Mas o que realmente ajuda é a mudança de dentro para fora. Tá? Então, seguir o Evangelho, nos conectamos com Jesus. Entrando em ressonância com as leis naturais escritas na nossa consciência, nós reduzimos o atrito, né, ou seja, a dor, com todo o universo, com toda a lei natural. E essa lei, ela vai nos permitir elevarmos naturalmente, por mérito. Tá? Então, essa é a conclusão que eu cheguei para entender tudo isso. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é lógico, para mim tem um caminho lógico e que é possível. Tá? Essa é a lógica que eu tirei do que foi falado aqui. Só para acabar, tem um exercício rapidinho aqui que eu quero propor. É para economizar a passagem aérea, para reduzir o uso de máscara agora no lockdown, utilizando os poderes do espírito, para mostrar que tudo que foi falado é possível de ser feito. Então, o que eu sugiro, né, carinhosamente? Seja através de meditação, seja através de dança, de ouvindo música, de fazendo o que nos deixa
em conexão com Jesus, né, o que nos conecta em alta vibração, vamos encaminhar mensagens para nossos amigos, sejam enfermos, seja algum desafeto, desencarnado, seja quem for. Vamos testar esse app que nós instalamos agora dos Poderes dos Espíritos e vamos enviar mensagens para eles, que os de boa vontade, eles saberão entender. Quando? Não importa. A gente faz a nossa parte. O perdão inicia quando a gente pede, não quando a gente recebe. O amor inicia quando a gente emite, não quando a gente recebe o eu te amo de volta. Então a gente faz a nossa parte e os de boa vontade saberão entender. E eu garanto, não, a lei garante, a lei de Deus, eu garanto que funciona. Obrigado, gente, é o que eu tinha para trazer hoje. Roberto, que coisa bacana, né? Eu, por mim, eu para começar a fazer pergunta, teria que voltar, né, depois do boa tarde. Muita coisa, muita informação para digerir, né, muita reflexão que você trouxe para a gente hoje. Eu fiquei muito interessado naquela questão da gente joga o caminhão cheio de tora de madeira, vai chegar lá embaixo, no fundo do abismo, cheio de móvel fino, né? Então, eu acho que é uma questão muito interessante, porque o acaso ele não existe, né? É como Kardec, quando ele olhou aquelas mesas girantes dando respostas inteligentes, ele falou, poxa vida, todo efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Então, não dá para a gente olhar, né, ver a perfeição, né, do corpo humano aprimorado, né, durante a época que foi aprimorada, e o quanto nós precisamos nos desenvolver para poder nos equiparmos de um corpo humano, né, aquela questão do mineral, vegetal, animal e hominal. A gente teve que passar, até o André Luiz nos diz, eu não me lembro quanto tempo a gente precisa da criação do princípio inteligente até virarmos espíritos prontos a operar o equipamento corpo humano. É uma montoeira de tempo. Então, tudo isso, né, vem... eu estava conversando com a Dani até hoje, na hora do almoço, nós estamos falando do nosso sistema simpático e parasimpático, né? A gente não diz assim, coração bate, pulmão infla, diafragma expande, diafragma comprime. A gente faz isso tudo no automático, né? Mas não é o corpo que está comandando isso. Tem alguma fonte, né, comandando isso, e a gente sabe que é o cérebro reptiliano, através do tronco cerebral, se é esse nome, que vai fazer essa questão toda parasimpática. E a gente não é o nosso inconsciente trabalhando, né? E o que é o cérebro reptiliano, né? Tudo que a gente desenvolveu desde que a gente saiu do mineral até chegar no luminal, né? É todo esse aprendizado. A gente aprende, né? Quando a gente aprende a trabalhar, alimentar uma célula, depois mais de uma, depois uma planta, depois, né? Animais mais complexos, até chegar onde nós estamos. E aí você vem com essa explicação que, nossa, eu vou passar assim, uma semana tendo que refletir sobre isso. Muito legal. Eu, por mim, eu agradeço muito a sua reflexão de hoje, para variar, né, como dizia alguém que fazia a leitura das notas da avaliação das escolas de samba lá acho que era na Globo, 10, nota 10, né? Uma coisa assim, fantástico. Eu não tenho perguntas para agora, mas eu gostaria de passar. Ninguém aqui no Zoom fez nenhuma pergunta. Eu não sei se tem alguma pergunta lá no Facebook. Eu vou pedindo. Eu tenho só um complemento no que você falou, da mesma forma que é a forma que eu penso. Não sei, isso eu nunca li em lugar nenhum, não, mas da mesma forma que a gente respira, faz tudo nesse automático aí que você falou, nessa parte inconsciente. Acho que o nosso próximo grau de evolução é amar, esse amor crístico,
dessa forma inconsciente. Hoje a gente escolhe fazer isso. Eu acho que o nosso próximo grau de evolução é isso, já está instalado no nosso... que nem respirar. E aí a gente vai partir para outras coisas. É o que eu tenho para mim, é o que eu acho, assim. Isso é achismo mesmo. Eu concordo também, porque vai se tornar automático, faz parte da gente, né? Aqui nós não temos perguntas no Facebook, mas a gente tem os agradecimentos da Manu, da Márcia e da Indira da Alemanha. Não sei se tu conhece ela, né? Também. Depois dá uma passadinha lá na página que tu vê. Vou olhar, sim, com prazer. Interessante porque a gente trouxe a questão das frequências, né? E das energias, e nós três a gente está conectado porque eu também pensei nessa questão dos reinos, né? Que a gente, como espíritos imortais, nós passamos pelos diferentes reinos, iniciando pelo mineral, passando pelo vegetal, animal, até chegarmos no hominal, né? Porque a gente precisa desenvolver esses poderes do espírito, que são, né? Que estão nas leis de Deus, né? Na lei natural. E eu achei isso muito, muito interessante. E outra coisa, que toda essa compatibilidade de energia, de frequência, é o que a gente aprende na questão da sintonia. A gente sintoniza com os nossos afins, né? Que são os nossos semelhantes. Uhum. E o que Paulo traz nessa passagem, que é linda, né? No livro, assim, Emmanuel coloca de uma forma que, tipo, não tem como não chorar naquele momento, né? E, tipo, é um convite para leitura. É que, tipo assim, confia. Tu é filho de Deus. Pode estar te sentindo meio perdido, meio acabrunhado no momento, mas tu tem esse poder, né? E a gente está sempre acompanhado de seres bons ao nosso redor. Então, assim, é uma lembrança muito boa daquele momento que Paulo viveu, né? Já que eu não vivi aquilo ali, então eu pego um pouquinho, né? De Paulo ali, aproveitando, né, a oportunidade que Emmanuel trouxe para a gente. Mas muito obrigada, Roberto, assim, ó, excelente mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Esse confia aí, para mim, ele é muito significativo, igual eu falei no começo, de ter que ver para crer, mas um trabalho muito grande é de confiar nessa intuição, né? E de saber onde que a gente está sintonizado para intuição ser verdadeira, né? Porque o Paulo, nesse momento, ele não estava vendo Jesus. Ele estava... A última vez que ele viu, ficou 3 dias cego, né? Talvez ele não queria de novo, ele estava meio traumatizado. Mas esse é o trabalho que eu faço, assim, de tentar fazer essa vozinha aqui, ela é da onde? Né? De tentar filtrar o que nós estamos recebendo, né? Eu achei muito interessante, Saramago, e é bom a gente ter uma pessoa que fala de um lugar diferente, porque a gente sempre ouve essa fala de Paulo, essas passagens, né, dos encontros de Paulo, de uma maneira muito mística, de uma maneira só do ponto de vista teológico. E eu fico assim extremamente feliz de aprender algo novo, de aprender algo que está ali, mas que a gente não viu, não é? É o óbvio que a gente ainda não percebeu. Então, assim, eu fico muito feliz com esse tipo de estudo, com esse tipo de análise, porque isso nos abre para um entendimento maior da obra, né? Isso só tem a enriquecer para a obra que está completando esse ano 80 anos. 80 anos. Então, é sempre bom a gente estar aprendendo, tem mais coisas para a gente escavar aí. Muito feliz com a sua fala, de um ponto de vista mais técnico, mais científico, que é o que a gente realmente precisa. Então, parabéns. Fiquei muito feliz. Obrigado, Altino. Eu admiro muito quem recebe, quem lê e aceita. A pessoa, acho que essa pessoa tem muito mais fé do que eu. Eu sou muito resistente. Então, assim, para eu aceitar, eu tenho que entender o que está acontecendo ali por trás. O que gerou aquilo? Aí eu aceito. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é uma característica. Então, eu não aceito de primeiro. Então, eu tenho que buscar. E eu vou buscando. Eu tenho feito esse trabalho porque tem muita gente que é assim também.
Às vezes é ego, é orgulho de receber um negócio muito religioso, muito romântico ali, e não querer aceitar, sabe? Tem que precisar do pezinho na validação científica. E eu acho que eu estou nesse lugar. Às vezes eu preciso, e eu vou buscar. Pode ser que eu mude. Eu posso, se ninguém mais quer fazer. Tem um comentário do seu Pedro Fernandes, do Francisco de Assis. Ele diz assim: nós temos ainda muita dificuldade de enxergar essas questões como sendo científicas, porque continuamos condicionados pelas religiões ao longo dos milênios. O Espiritismo nos dá outra visão. E a Patrícia de Toledo está mandando um abraço. Obrigado. Eu concordo, seu Pedro. Obrigado pelo comentário. E eu acho que é um papel nosso para as próximas gerações mudar um pouco a linguagem. Não é nem ressignificar, não. Ressignificar parece que é mudar de sentido. É manter o mesmo significado, mudando a abordagem. Porque eu acho que as próximas gerações, elas não vão ter esse apego nosso nessa parte religiosa, de religião, não sei o quê. A gente vai ter que dar coisa muito mais palpável para eles. Eu faço esse trabalho e pelo meu filho mesmo eu vejo. Eu acho que vai precisar de ter coisa, e tem muita coisa, igual eu falei, tem muita pesquisa, a gente tem muita coisa de mestrado, de glândula pineal, de transmissão de cérebro, de meditação, tem muita coisa, de onda alfa. Então, estamos indo nesse lugar, e vamos junto. Vamos junto, né? Uhum. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então tá, vamos encerrar então, né? Roberto, normalmente, como da outra vez, a gente convida o convidado para fazer a nossa oração de encerramento. Você poderia fazer essa oração com a gente? Sim, será um prazer. Seria um prazer. Sim. Então vamos finalizar os estudos de hoje com a gratidão de estarmos aqui, de escolhermos estarmos aqui pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade de estudar, pela vontade de estar junto com os nossos irmãos, em pensamento, em estudo, em oração. Agradecer a toda a equipe espiritual que também está presente, seja nos intuindo, seja aprendendo conosco também, todos que estão presentes. E somente agradecer mesmo, que a gente possa estar junto em mais outros desses no futuro, de preferência encontros presenciais, onde nós possamos calibrar de novo as nossas frequências para continuarmos conectados em espírito. Obrigado a presença de todos.